Então não são apenas 10 mandamentos, são 603 ordens mais os 10 mandamentos. Então 603 mais 10, 613. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez algo relativo à lição da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo no canal. Vamos para o vídeo! Muito bem, estamos de volta, trazendo aqui mais um resumo acerca da lição bíblica da Escola Dominical. Neste momento estamos na lição número 3 do segundo trimestre de 2022. A lição 3 é a seguinte: Jesus, o discípulo e a lei. Temos um texto áureo. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, ou no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo número 20. A verdade prática: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça é baseada na nova aliança em Cristo. Nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Muito bem. Esta aliança nasce no interior. Então a mudança é de dentro para fora. Não é verdade? Temos leitura diária de segunda a sábado, temas importantes para o nosso enriquecimento espiritual. A leitura bíblica em classe está no livro de Mateus, ainda capítulo 5, versículos de número 17 ao versículo de número 20. Muito bem, você vê aí na sua tela o que está dizendo a leitura bíblica em classe. Muito bem. Hinos sugeridos, temos 3 hinos, como sempre. É muito importante. Veja, o hino número 13, se você não sabe, aí pesquise e procure aprender este hino. O hino ainda 23 da nossa harpa e o 25, que é Meu Jesus, Tu és bom. O 25 todo mundo sabe, todo mundo conhece. E o que nós não conhecemos, vamos pesquisar para aprendermos. Muito bem, o objetivo primeiro desta lição é mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. No segundo ponto, temos que comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E por fim, no terceiro tópico, conceituar a justiça do reino de Deus. Muito bem. Temos aqui uma introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito e finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como Jesus, assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, versículo número 20, que é o nosso texto áureo. Muito bem, quando diz que o Senhor Jesus, ele não veio desfazer a lei, mas cumpria a lei e também aperfeiçoá-la, é porque a antiga aliança ela não era perfeita. A antiga aliança só se tornou perfeita, depois que Jesus Cristo veio cumprir toda a lei. Então o que faltava no antigo, quando Jesus chega trazendo um novo testamento, agora está completa a obra. Muito bem. Primeiro tópico da lição: Jesus cumpriu toda a lei. Primeiro subtópico: um compromisso com o passado. Quando o nosso Senhor começou a ensinar,
O seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão "não pensem", né, revela exatamente isso, quando a palavra-chave desta lição é justiça. Muito bem. Quando ele diz "não pensem que vim", ou "não cuidem que vim destruir a lei", não é? Exatamente. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Então a lei, ela serviu de aio, né? Como estudamos em outras lições, serviu de ligação, de guia, né, para nós, né? Então a lei, ela tem, quando a graça chegou, a lei não foi abolida, porque na graça ainda tem lei, mas lei com graça, né? Muito bem. Então, muito importante, Jesus jamais ousaria ser um revolucionário, né, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também. Ele também não foi. Romanos 3:31. Sim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom, né, se não preservarmos o quê? As coisas boas que os antigos nos pregaram, né? Muito bem. Segundo subtópico, o primeiro tópico, Jesus não veio destruir a lei. Para muitos, o propósito, opositores, Jesus era um agitador, um revolucionário, destruidor da tradição recebida. João 5,18. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Mateus capítulo 26, versículo 59 até o 61. Entretanto, o Evangelho, ou os Evangelhos, os 4 evangelistas, deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas, né, ensinaram. Então Jesus não veio desfazer o que os salmos, o que os profetas, a lei se refere a Moisés, né, ao Pentateuco, no lugar de, ou até todo o Velho Testamento, no lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, né, já abandonado pelos mestres judeus. Mateus 8, verso 4. Por que Jesus veio devolver o verdadeiro sentido da lei? Por quê? Só existia a lei porque havia erros. Então a lei servia também, para uma linguagem popular, para puxar a orelha, né, para trazer para um lugar certo, né, puxar a responsabilidade. Então só existe lei porque existe o erro, né? Então logo então a velha aliança não era perfeita. Você vê que até no sacrifício, né, de animais era apenas um paliativo, era uma sombra das coisas futuras, porque o sacrifício verdadeiro foi o de Cristo, que ele foi o sacrifício e também foi a oferta e o ofertante, né? Que interessante. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei, Mateus 7, versículo 5 ao 13. Ele mesmo é a continuação da revelação divina. Mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, né? Muito bem. A fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro conhecimento espiritual. Muito bem. Então Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumprir, né, a lei. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei, aquilo que nós já falamos. O verbo cumprir, do grego, né, quer dizer assim, ou traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo. E quando ele diz que veio cumprir a lei, ele veio encher, veio completar o que estava
faltando, né? Veio fazer abundar, fornecer ou suprir, literalmente, né? Então quer dizer que faltava alguma coisa na lei, né? Porque o sacrifício era apenas para cobrir o pecado. Mas João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira, ele não cobre, né? Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, né? Então não são apenas 10 mandamentos, são 603 ordens mais os 10 mandamentos. Então 603 mais 10, 613. Então praticamente impossível o homem imperfeito como nós cumprir toda a lei, né? Mas Jesus veio e resume tudo em apenas 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo, né? Muito bem. Foi dito aos antigos, conforme está escrito: eu, porém, vos digo. É interessante que quando Jesus diz isso, eu, porém, vos digo, é porque Gamaliel, é porque Paulo, é porque outros mestres da época, eles diziam: Moisés disse, né? O sacerdote na época dizia: porque Moisés, na lei, porque na lei nos diz Moisés. Mas quando Jesus chega, ele diz: Moisés disse isso, mas eu, porém, vos digo. Né? Abraão disse isso, mas eu, porém, vos digo. Gamaliel pode dizer isso e isso, mas eu, porém, vos digo. Isto mostra autoridade. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as Escrituras. Ele não entrou em choque com as Escrituras, mas ele veio trazer harmonia plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam a lei para abusar do povo, Mateus 23, verso 4, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade, não é? Do pleno cumprimento profético. Lucas 4, 16 ao 21. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, né, concretizou-se finalmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Muito bem, o segundo tópico, rapidamente, apenas um panorama da lição. A letra da lei, a verdade do Espírito. A letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao Antigo Concerto, Antigo Testamento. Essa letra expressa os desígnios de Deus em favor de quem? Os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos. Em suma, é denominado pela fraqueza da carne e sem força. O homem seria levado à morte diante da letra da lei. A letra da lei quer dizer isso mesmo. Está escrito na lei, a força, o poder, o juízo que havia na lei. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, serviu como pedagogo ou como um ensino, um guia que nos levou a Cristo. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento. Muito bem, Jesus às vezes fazia menção aos profetas do Antigo Testamento. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida, né? Muito bem. A perspectiva teológica, segundo tópico, para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Então a lei só era completa para o judeu, dividida em 3 partes. A lei moral envolve os 10 mandamentos,
A lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. É Êxodo 25, verso 1. E a lei judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, ou leis civis, não é verdade? Leis morais, cerimoniais e leis civis. Muito bem. Vamos ver o terceiro subtópico, a lei e a verdade do Espírito. Né? Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva. Jesus substituiu ao pecador, morreu em seu lugar. Hoje os cristãos são declarados justos, não por mérito, ninguém é salvo porque merece, mas por causa do sacrifício e a obra de Cristo que foi completa. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí nós abrimos um parênteses para dizer que alguém diz a letra mata, então não precisa estudar. Para que fazer curso de teologia? Para que estudar? Porque Paulo diz que a letra mata, mas aqui, se você ver o contexto, a letra mata está falando da letra da lei, está falando da lei, do legalismo, né? Está falando dos ritos, está falando dos sacrifícios, está falando como é o nome, rapaz? Que Abraão fez com todos os masculinos, a circuncisão, não é verdade? Está falando disso. Isso é a letra da lei. Circuncisão, né? E outros rituais e sacrifícios que, quando Jesus chega, não precisa mais. Então, quando diz a letra mata, não é que você não precisa estudar mais. Quanto mais conhecimento, melhor. Mas a letra da lei, os ritos, né? As regrinhas que eles colocam, porque o sacrifício de Jesus foi completo e não precisa mais, né, de tanta coisa para ser salvo, porque quem pagou o preço foi Jesus e ele cumpriu toda a lei, né? Muito bem, não precisa de legalismo nenhum. Quarto ponto, qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa. Então a lei é santa. Romanos 7,12. Estabelecida, Romanos 13,31. Se cumpre no amor a lei, Romanos 13,8. Gálatas 5,14. Opera atualmente por meio do Espírito Santo, que disseminava a vida, né, interior do cristão, Romanos 8,29. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e por meio do Espírito implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Gálatas 4, verso 3 ao verso 7. Muito bem. Vamos ver o terceiro tópico rapidamente, a justiça do reino de Deus. Quem é grande no reino de Deus? É uma pergunta. Mateus capítulo 5, verso 18 e 19 mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis, cumpridores de toda a lei de Cristo. Consequentemente, são rebaixados à condição de menores no reino de Deus os que negligenciam, os que removem, os que separam, os que violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão, assim como discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos, não é verdade? Assim como discípulos e verdadeiros cidadãos do reino de Deus, nós devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos a verdadeira,
a verdadeira graça através do Senhor, a justiça do reino de Deus, a justiça, né? A compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio, a lei, obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus. Então veja mesmo, lei e obra gerou orgulho pessoal nas ações dos judeus, para justificarem a si mesmos. Eles achavam que, cumprindo parte da lei, né, colocando um fardo pesado nos outros, eles mesmos não cumpriam a lei que iam que as pessoas cumprissem. Eles achavam que estavam salvos por causa de ritos, por causa de legalismo, né? Muito bem. Binômio, quer dizer binômio, e tem dois nomes ou dois termos. Muito bem. O fariseu, veja mesmo, no Novo Testamento há exemplos a respeito disso. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem. Pode ver que ele chegou, bom mestre, né? O fariseu, aquele que batia no peito e dizia: eu não sou como este publicano, porque eu cumpro a lei, porque, na linguagem de hoje, eu pago o dízimo, porque eu sou perfeito, eu estou cumprindo a lei, né? Mas este publicano não merece. A Bíblia diz que quem recebeu, né, melhor avaliação foi quem? Foi aquele que foi humilhado, né? Os discípulos também, Jesus ensina aos discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual, e não se trata mais daquela velha exterior, cerimonial e legalista. Então, com Jesus não é aparência, o reino não é de aparência. Com Jesus não é somente rituais, legalismo, e alguém vai olhar e vai dizer: tudo bem ali porque ali cumpre a lei. Não, a mudança agora é de dentro para fora. É muito interessante. Muito bem, encerrando esta lição de hoje, somente um panorama da lição. Domingo estaremos lá para a glória de Deus. Vá a uma escola bíblica dominical mais perto da sua casa. Amém? Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.